Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como você está com a leitura e interpretação da Bíblia? Está conseguindo ler certinho? Conseguindo compreender e entender? Bom, vamos continuar a leitura de hoje com a reflexão do episódio passado, que foi a leitura do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 11 ao capítulo 15. O que nós podemos ver? Que Samuel tenta resignar o cargo, ou seja, tenta abandonar, desistir do cargo, né? Só que lembra que Samuel ele é uma promessa de Ana para Deus, que se ela tivesse um filho, esse filho seria um sacerdote de Deus. Então, não era apenas da vontade de Samuel, né? Então, é isso que a gente vê que Deus ele é sobre todas as coisas, inclusive a vontade das pessoas. História da Bíblia. Tudo bem? Lembrando que essas são as interpretações que nós fazemos aqui. Segundo ponto, Saul ele é abençoado por Deus, ganha várias batalhas, ele entra, só que tem um ponto que ele desobedece a Deus, que é quando ele vai para destruir um povo lá e ele é para acabar com todo o povo, mas ele deixa o rei vivo, pega os animais bons e traz. Samuel dá uma carcada nele, dá um sermão nele, né? Que não era para ele ter, porque o que mais agrada a Deus é a obediência. E isso vem daquilo na nossa vida prática. Como você escuta a voz de Deus. Então, seja obediente a essa voz e veja. É aquela famosa assim, paga para ver, né? Coisas boas ou coisas ruins. Se a gente partir do pressuposto que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sabe o que é melhor pra gente, quando é melhor pra gente, por que não escutar? É difícil? É difícil. Não vai ser nada fácil. Mas a obediência é o que agrada a Deus. E por causa da desobediência, Deus acaba tirando a bênção de Saul, que ele tinha para reinar o povo de Israel. Então ele ordena para Samuel ir buscar um outro rei. Aqui a gente pode ver por que Samuel não poderia ter desistido, né, do seu posto. Porque vamos partir do princípio assim: Deus é onipresente e onisciente, sabe presente, passado, futuro, sabe todas as coisas que vão de vir a acontecer. Então Deus sabia que Saul ia vacilar na escolha, vacilar na obediência, sabia que Samuel ia querer desistir, mas não deixou. E chega a ser um pensamento meio complexo. Então aqui a gente pode ver que Samuel ainda tinha uma missão, né? Ele tinha que encontrar um novo rei para o seu povo. Então lembre-se de deixar as suas reflexões, seus comentários, curtir e compartilhar o vídeo. E vamos para a leitura de hoje. Vamos dar uma equipada aqui. Vamos respirar fundo para começar a leitura. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até que terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor.
santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Ou seja, Davi não estava lá no meio deles, Davi estava lá rebanhando as ovelhas, e Samuel mandou buscar o esquecido, ou seja, a menor probabilidade. Isso a gente viu também que pela Bíblia é assim que Deus opera com as coisas. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a amar. Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que aqui agora há um espírito mau da minha parte. O Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu todos os mancebos e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, gentil em presença. O Senhor é com ele. Ou seja, novamente as coisas se encaixando para que Davi assuma o posto. Mas Davi também tem que aprender muitas coisas. Então vamos lá. Senhor, e Saul enviou mensagens a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e estava perante ele, e o amou muito, e foi o seu pai de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe-me estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia livre e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Ou seja, Davi usando as habilidades para acalmar um cara que era o rei, né? O top do reino, o 01. Mas Davi também estava aprendendo, porque Davi ia ser o rei. Então, é interessante porque é uma transição, né, de reinado que está acontecendo ali, mas ninguém estava nem aí. Para ele é só tocar harpa só. Mas vamos continuar. Capítulo 17. Guerra entre israelitas e filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, o termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte de banda da Quem.
e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e a haste na sua lança. Era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança, de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saídes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei vossos servos, e vos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul a todo Israel as palavras dos filisteus, apontaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho diante da idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos 3 filhos foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá, e Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peste para teus irmãos uma efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver-lhes e vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando contra os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a grito chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegou e perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquilo as palavras de Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam: Os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir os filisteus, e tirará a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras de Davi havia falado, se anunciou a Saul, e mandou em busca dele. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai.
E vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-me-lhe a mão da barba e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-las no alfajor do pastor, que trazia. A saber, no surrão, lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se viu chegando a Davi, e o que levava ao escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos dos arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi encontra-se com o gigante e mata. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, em indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrando-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alfajor, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu um filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a sua cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até o vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim, até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas deles na sua venda. Vendo, porém, Saul sair a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é o filho desse mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é o filho desse mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe a Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé belemita. Capítulo 18. Amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava.
e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos do servo de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltara de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria, e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito na parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: Encravaria Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e a pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porque saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merebe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sei-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que o tempo que Merebe, filho de Saul, devia ser dado a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos de amam agora, pois consentem em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas as palavras. Os ouvidos de Davi então disse: Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu, para se tornar a vingança do inimigo do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos as palavras a Davi. E a este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou e partiu, ele com seus homens, e feriram entre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filho de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Jonathan aplica o cume do seu pai. Capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que o seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anuncia a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te.
pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei na mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste, e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou a Saul: Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou a Davi a Saul e esteve perante ele, como dantes, e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu de grande a ferida, e fugiu no diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. E procurava Saul, encravara Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, a qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou daquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida, esta noite e amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ela se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira como a pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandou Saul um mensageiro que trouxesse a Davi. E ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: Trazei-no na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste? E deixaste ir e escapar o meu inimigo. E disse Mical a Saul: Por que ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, as quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que o presidia sobre ele. E o Espírito de Deus veio sobre o mensageiro de Saul, e também eles profetizaram. E avisando disto, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro mensageiro, as quais também profetizaram. Então foi também ele, mesmo a Ramá, chegando ao poço grande que estava em Secu, e perguntaram: Onde estão Samuel e Davi? E disseram: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Ele ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonathan. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante a Jonathan: Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante do Pai, diante de teu Pai, que procura tirar minha vida? E ele disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não fez coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por quê? Pois meu pai me encobriria esse negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito, muito bem sabe teu pai que achei graça em teus olhos, pelo que disse. Não saiba isto, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: E disse a tua alma: Eu te farei. Disse Davi a Jonathan: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo sentar-me com o rei para comer.
Deixa-me tu ir, porém, esconder-me-te no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque se fez lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser sim, está bem, então eu te servo, tem paz, porém muito se indigna. Sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste do teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, ainda em crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que eu viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonathan: Que tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonathan faz um pacto com Davi. Então disse Jonathan a Davi: Vem e saímos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonathan a Davi: O Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã essas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviarei a ti, e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonathan, ou contra tanto, mas se aprover meu pai fazer-te mal, também te farei saber que te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor esteja contigo, assim como foi meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás a minha casa da tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. E assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonathan fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo amor da sua alma. E disse-lhe Jonathan: Amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar, onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda buscar as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, diz o Senhor. Porém, se disser ao moço: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixou ir. E quando ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor estará entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo lua nova, sentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como outras vezes no lugar junto à parede, Jonathan se levantou, e assentou-se Abner ao lado de Saul. E o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonathan, seu filho: Porque não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje a comer pão. E respondeu Jonathan a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que eu veja meu irmão, meus irmãos. Por isso não me vê à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan, e disse: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha a tua e para a vergonha da nudez da sua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia. E traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonathan a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança, para o ferir. Assim entendeu Jonathan que já o seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonathan, todo escandalizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova,
não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonathan saiu no campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: Corre a buscar as flechas que eu atirara. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que se fez passar da além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonathan tinha atirado, gritou Jonathan atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonathan a gritar do moço: Apressa-te, avai-te, não te demores. E o moço de Jonathan apanhou a flecha e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonathan e Davi sabiam deste negócio. Então Jonathan deu as suas armas ao moço que trazia, disse: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro. Choraram junto, até que Davi chorou mais. E disse Jonathan a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, entre minha semente e a sua semente, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonathan entrou à cidade. Bom, estamos nessa parte agora de ver o processo de Davi se tornar rei de Israel. Chegamos ao final do capítulo 20. Espero que você tenha gostado, acompanhado a leitura. Dúvidas ou esclarecimentos, sugestões, deixa nos comentários. Te agradeço e vejo você numa próxima. Até mais!